Olá, que bom ter a sua companhia por aqui. Sabe uma coisa curiosa? As histórias de Adão no jardim e a de Noé, depois do dilúvio, elas são na verdade a mesma história, só que contada duas vezes. Hoje, a gente vai explorar os paralelos que são realmente surpreendentes entre elas e entender como essas falhas, uma depois da outra, na verdade preparavam o terreno para uma história de redenção totalmente diferente. Para a gente entender o que vem pela frente, é preciso partir de uma ideia bem forte. O dilúvio não foi só uma enchente gigantesca, foi, na verdade, um reset cósmico, um ato de descriação, sabe? Como se o mundo voltasse ao seu estado caótico original para que a humanidade pudesse, então, começar de novo, do zero. Agora, para conectar tudo isso, a gente precisa de uma ferramenta-chave, a tipologia. Pense nela como uma espécie de gramática de Deus. É o jeito como os padrões e os personagens se repetem ao longo da narrativa para construir um significado muito maior. Basicamente, uma história ajuda a iluminar a outra. Adão é o tipo original, e Noé, como a gente vai ver, é o seu primeiro grande eco. Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa com o mundo purificado, depois passa pelo teste do novo Adão, entende a psicologia por trás da queda, fala sobre o escândalo da nudez e vê como a vinha é redimida, até a gente chegar no final, nos vestidos de glória. E é por aqui que a gente começa. Depois do dilúvio, o que temos é um mundo purificado. É, na essência, um segundo Gênesis. Um palco novinho preparado para um recomeço. E aqui está o ponto central. Noé não é só um cara que sobreviveu. Ele é posicionado como o novo Adão, o representante de uma humanidade que está ganhando um reboot. Deus dá a ele o mesmíssimo mandato que deu ao primeiro homem. Frutificai e multiplicai-vos. Ou seja, o cenário está todo montado para uma segunda chance. Mas, e que acontece quando a humanidade ganha uma segunda chance? Bom, um padrão muito, mas muito familiar começa a aparecer. O teste de Noé acaba sendo um espelho direto do teste de Adão. A estrutura, se a gente olhar de perto, é praticamente idêntica. Mundo purificado, o mesmo mandato divino, a grande diferença está no teste. Adão falha diante de uma proibição, de um limite bem claro, a árvore proibida. Já Noé, Noé falha diante da liberdade. O fruto da vinha era permitido, e foi exatamente aí que ele caiu. Por isso, essa frase é tão boa. A embriaguez de Noé é o eco silencioso da mordida de Adão. Isso revela o problema central, entende? Não importa se a falha vem da ambição de ultrapassar um limite ou do abuso da própria liberdade. O resultado é o mesmo, a incapacidade humana de se autogovernar. Agora vamos mergulhar no coração dessa análise. As psicologias completamente diferentes por trás de cada uma dessas falhas. Não é o mesmo tipo de erro. E essa diferença é, na verdade, muito reveladora. O pecado de Adão é a soberba. É um ato claro de ambição. É um movimento ativo, para cima. Um desejo consciente de cruzar uma fronteira para se tornar igual a Deus. É um grito de eu quero ser mais. Já o pecado de Noé é outra coisa. É a assídia, uma espécie de anestesia espiritual. Não é um desejo de ser mais, e sim uma incapacidade de ser aquilo que já se é. É um colapso para dentro, um suspiro de exaustão, a falha em viver à altura da própria dignidade humana. Então, de um lado, a gente tem o grito de independência querendo tomar o céu. Do outro, o suspiro de exaustão, o cansaço de simplesmente viver na terra. São dois caminhos que parecem opostos, mas que levam exatamente ao mesmo destino: o fracasso e a vergonha. E qual é a consequência imediata que essas duas quedas têm em comum? A nudez. Mas, como a gente vai ver, isso vai muito além de uma simples falta de roupas. A nudez aqui é um símbolo muito poderoso. Ela representa a perda do governo de si mesmo, a exposição de uma vulnerabilidade que é existencial. É a imagem de uma realeza ferida, a dignidade humana despida de toda a sua glória. E as reações deles à própria nudez refletem perfeitamente a psicologia de cada pecado. Adão, o pecador ativo, se esconde ativamente, cheio de medo. Já Noé, o pecador passivo, simplesmente desmaia, fica inconsciente no seu torpor. É o medo contra o entorpecimento. Então a história termina em fracasso? De jeito nenhum! Agora que a gente começa a ver como a narrativa vai tecendo uma solução. E o mais incrível, usando os próprios símbolos da queda como ferramentas de redenção. E aqui está a beleza poética da tipologia.
A árvore e a vinha, que foram os instrumentos da queda, agora são redimidas. A narrativa toda começa a apontar para uma figura que morre numa árvore, a cruz, e que oferece um novo vinho como símbolo de uma nova aliança, revertendo a maldição lá na sua origem. Isso nos leva ao clímax teológico de toda essa jornada. A resposta final para o problema da falha humana e da vergonha que ficou exposta. O objetivo de mostrar essas falhas se repetindo não é deixar a gente sem esperança. Pelo contrário, é criar uma tensão que exige uma resolução. A exposição dessa realeza ferida cria um anseio por um rei verdadeiro, um que possa finalmente curar essa ferida. E assim que a gente chega à conclusão. Entre o desejo de ser Deus e a incapacidade de ser plenamente humano, a narrativa apresenta uma terceira via. Não uma humanidade que apenas sobrevive, como foi a de Noé, mas uma que é feita completamente nova. E a gente encerra com essa pergunta que fica no ar para a gente refletir. A estrutura da narrativa nos mostra Adão falhando e depois o novo Adão, Noé, falhando basicamente da mesma forma. Isso força a gente a pensar, tá, então o que impede que esse ciclo se repita para sempre? O que pode finalmente quebrar esse padrão de uma realeza que está sempre ferida?